Mais uma vez, estamos aí, Salve. novamente, começando mais um podcast. Estamos aqui mais uma vez com o Isaac Bandeira, do meu lado aqui. Beleza? E hoje, nosso convidado, Davi Alves, veio aí contar umas histórias boas pra nós. E pra gente começar esse rolê, pô, já pode se apresentar, contar aí quanto tempo você tem já de tatuagem. Essa é a tua câmera, mas Tá. esquece, pode Pode ficar de crer. boas. É nóis aqui. É, nóis. aqui. É isso. Mas se apresenta aí, conta quanto tempo de tatu, como é que foi tua caminhada aí no início. Isso. Eu me chamo Davi Alves, tenho 24 anos e esse ano eu faço 8 anos de tatu. A tatu surgiu pra mim de... cedo? 16 anos? 15, 16 Boa. ali. Mas a tatu apareceu pra mim mais cedo que isso. Pode crer. Eu tinha 13 anos, eu fiz a minha primeira tatuagem lá em Lusiânia, que é a cidade onde eu cresci. Então, de Brasília. Isso, em torno de Brasília. Lusiânia é uma cidade pequenininha, assim, cidade dormitório, que as pessoas falavam bem antigamente. E a primeira tatuagem eu fiz com um cara chamado Natal Alves, que é um cara muito das antigas lá, faz uns preto e cinza lá na cidade. Tem uma caminhada longa aí, né, mano? Isso. E aí, na época lá, basicamente, tinha 3 tatuadores assim mais conhecidos, que eram o Kleber França, que trabalhava com o Natal, que veio, né, através dele, e também tinha o Rodrigo, que depois se mudou pro Rio. Fiz essa tatuagem, eu tinha 13 anos, foi uma coruja na panturrilha, e eu acho que lá foi onde é que as coisas Começou, aconteceram. né? Isso. Coisa boa É. essa liberdade que tinha antigamente de poder tatuar pessoas de 13 anos. É isso. Mas foi foda, velho. A galera. Muito louco Não, isso, velho. não é igual hoje em dia, assim, que eu vejo muita gente bem nova que os pais deixam tatuar e na escola, tipo assim, que massa, você tem uma tatu, né? Quando eu tinha 13 anos Esparrado, assim, né? que eu fiz essa tatuagem, tipo, as mães dos colegas não deixavam eles brincarem comigo, essas coisas. Bota Brincar fé. porque era um moleque, né, mano? É. Fazia um monte de merda, jogava videogame e tal. E aí, beleza. Quando eu fui fazer a tatu, foram em 2 sessões. E aí, na primeira sessão, eu cheguei com a mão toda riscada, tá ligado, assim. E aí, cheguei empolgadão, igual às vezes, hoje em dia até tem alguns clientes que chegam, assim, mais novos, né? Tipo, a próxima que eu vou fazer, não sei o quê. E aí, ele... Planejando o problema pro resto da vida. Isso, aí ele pegou e pediu pra ver, aí eu mostrei pra ele e ele perguntou quem tinha feito, né? Aí eu falei que fui eu que tinha feito. Aí ele, nossa, você tem um traço firme e tal. Já pensou em ser tatuador? Isso só o desenho na mão, né, mano? Só uns desenhos, isso. E aí, O freehand arcaico. desenho de escola, assim. Não prestava atenção de porra nenhuma da aula, ficava só desenhando. E aí, velho, nisso daí nunca tinha entrado na minha cabeça essa parada. E aí eu, né, falei, massa e tal. Aí ele falou, pois se você quiser aprender, cola aí e tal. Já, tipo, abriu as portas bem tranquilo, bom, assim. que bom. E aí, bem diferente do que depois, né, a gente ouviu, quando eu comecei a ouvir a história de outros tatuadores, né. E aí eu fui falar com a minha mãe pra ver se eu podia colar como um aprendiz de E ela tatuador. odiou. Isso, ela falou que não dava dinheiro, que tinha que Obrigação de toda mãe odiar. fazer Tatuagem faculdade e firme, tal, aí eu fiquei meio assim, velho. Aí eu acho que ela ficou meio com pena um pouco assim, minha mãe, que ela era de certa forma rígida, mas ela, tipo, sempre meio que tinha uma Pesava, pena assim né? e passava a mão depois, sabe? pô. E te apoiava no fim das contas. Sim, aí ela falou assim, não, pensando bem, você pode fazer, mas como um hobby, ou então pra você ganhar um dinheirinho enquanto você estiver na faculdade, tipo assim. Bota fé. E aí, beleza, chegou a segunda sessão lá, e aí ele me pergunta o que deu lá, se eu cheguei a trocar essa ideia, se eu cheguei a pensar na proposta. E aí eu... Porque logo na primeira o bicho já te intimou, né, mano? Isso, e aí eu falei com ele, só que eu também não queria falar, tipo assim, minha mãe falou isso, aquilo outro, né? Aí eu já Claro. cheguei, tipo Ia assim, sair né? por baixo. Já cheguei lá. Então, pô, tô pensando em seguir o meio acadêmico e tal. Mas, assim, eu acho que eu vou tá colando aqui sim, porque daí eu posso fazer como um hobby, então até pra eu chegar a uma independência financeira. Eu falei assim, sacou? Ganhar um dinheirinho. Aí o bicho me deu, tipo assim, eu acho que foi o murro que ele deu que fez eu acho que a base como tatuador que eu tenho Porque você cai na real. é isso, que ele falou exatamente assim. Então eu não te ensino, nem por dinheiro e nem por hobby. Eu só te ensino se for por amor, só se você quiser a parada. E aí naquela época eu pensei, mano, não sei nem que porra que é amor, tá ligado? Mas eu 13 fiquei anos. meio assim, né? Tipo assim, Nem pô. tive esse contato todo pra te amar. Aí eu olhei assim, não, demorou.
Aí eu comecei a ir pra lá, né? Eu chegava em casa e aí eu ficava naquela de tipo assim, pô, velho, como é que eu faço pra colar lá, né? Aí eu ligava, e aí, quer que leve uma vitamina, quer que leve um lanche? Aí já Bota chegava, fé. bem molecão, assim, então saía da aula, ia pra casa e quando dava, né, não tinha um trabalho, nada, eu ligava lá, tentava colar, e aí foi bem tranquilo, assim, não foi, que eu me lembre, não teve nada que eu vejo muita gente mais antiga falar que tinha que fazer um monte de coisa e tal. As coisas que tinham que fazer era basicamente assim, pagar conta. Então a lotérica era lá do lado. Vai lá pagar conta, mas Trabalho de office boy. Isso. Mas é aquele rolê de fazer o mínimo pela loja, né? Isso. Tipo assim, pô, limpar, tipo, ajudar a montar, desmontar alguma coisa, fazer uma parada assim. exatamente. Nada também, demais. e também, tipo, como ele não era um cara do tradicional, então não Foi mais teve relax nada de ainda. pintar. Foi uma parada muito diferente, na real. Então, basicamente, eu era curioso com tudo. Então, acabava que eu perguntava muito mais do que ele falava. Então, era tipo assim, pra que serve isso? Pra que serve aquilo? Mas é isso que o aprendiz que vira e dá certo É é isso. o aprendiz curioso. Em qualquer área da vida, pô, não é só na tatu, né? E aí, tipo, eu lembro que uma vez eu pedi pra montar a máquina, e aí ele falou, tipo assim, pô, se tu cegar minha agulha, eu vou te dar um ataque e tal, sacou? E aí eu fiquei com o maior medo. Aí ele falou, ó, você solta e tal, me ensinou. Aí depois a Isso próxima é eu montei, eu pedia pra Máquina de desmontar. bobina. Isso, bobina, mas ele já tava começando a usar umas rotativas na Pode época. crer. Só que a maioria lá que ele tinha Isso era tem quantos bobina. anos? 2026 agora, Isso. vai fazer 11 anos. Boa. Daqui uns 3 meses, faz uns 11 anos. E aí, cara, era muito louco. Era até aquela que a gente falou mais cedo. Eu lembro que os bicos que ele usava era do Paulo Fernando, aquele roxinho com glitter dentro. Nossa. Clássico. E aí rolou, Horroroso. Ruim do caralho. rolavam umas zoeiras também, tipo, o bicho uma vez botou pra comprar umas paradas que não existia, tá ligado? De tipo, aquela coisa que eu acho que todo aprendiz de qualquer profissão se fode um pouco assim, sabe? Enche ele 2 litros de faísca. É, tipo isso, tá ligado? Foda. E aí foi massa. Depois disso, nesse final desse ano, eu acabei a gente acabou que ia se mudar pra Taguatinga, né? Então, Já, tipo, pô. isso foi 2015, 2016 ia pra Taguatinga. Então, foi coisa de, tipo assim, junho a dezembro. Uhum. E aí, não tinha mais o que fazer. Eu tinha comprado a pele de porco, tinha tratado ela, que nem ele falou pra Você não tinha tratar. chegado a tatuar alguém já, né? Não, Pessoa. não. Quando eu ia fazer na pele de porco e tal, Só. não deu, porque ele sempre tatuava muito. O bicho tatuou até hoje, meio que, tipo, domingo a domingo, tá Aham. ligado? Sim. E aí acabou que vim pra Taguatinga e isso ficou por aí. Não conhecia mais nenhum outro tatuador na minha cabeça. Tipo assim, tinha aquela questão, tipo assim, cidade pequena, os melhores tatuadores. Então, os melhores, tipo, o melhor é o Natal. Tinha isso. E aí. É uma galera que é referência, velho. Não só pra o tatuador, pra clientela de uma De geral, lá, mas né, o cara é velho? Ainda referência mais. no rolê dele ali, velho. Sim, só que. Isso é importante. E pra visão de quem era leigo, querendo ou não, né? E aí, enfim. Quando foi 2017, então 2016 eu fiquei meio que sem fazer tatu alguma, morando em Taguatinga. Em 2017 eu decidi fechar a perna. Então eu tinha, Já tinha coruja. já tinha a coruja, foi tipo minha segunda tatu. E aí foi um Orienvral que ele fez aqui na perna. Mas tu fez com ele. Foi com ele. O que é Orienvral, pô? Orienvral Pra galera que tá assistindo. O que é Orienvral? Oriental, basicamente, pelo que eu entendi, é uma tatuagem oriental que ela não tá muito na base do oriental, tá ligado? Então, É tema oriental. Sabor. Sabor. Isso. Então, tipo assim, ela ficou bem aplicada, tanto é que é uma tatu, uma das mais antigas que eu tenho, a cor dela é tipo vermelhona, É. foi essa Honey aqui. E aí, foi em 2017, eu tinha 15 anos ainda. E aí eu comecei no final de 2016. Aí ele tinha ganhado uma convenção de Brasília de 2016. E aí eu perguntei pra ele Eu sobre... lembro dessa convenção no Ulisses Guimarães, né? Eu não sei, porque eu não fui, sacou? Só. Eu só vi que ele tinha postado com um shapezinho. E aí... E aí eu Eu tenho peguei... um shape desse também. Que vergonha. Aí eu perguntei Com pra ele... coraçãozinho, assim, ó. É. Eu perguntei pra ele, né, dessas convenções, ele falou que ia ter uma convenção em BH. Aí ele falou assim, bora? Aí eu falei, ué,
bora, como é que vai ser? Aí ele falou que era um final de semana, em abril, não sei se era tipo, se era tipo 11, 12, 13 de abril, era alguma coisa assim, mas era em abril. E aí eu, não, demorou. Bora, bora. Aí a gente combinou de terminar essa perna lá e apresentar em Oriental, tá ligado? Pode crer. E foi muito importante essa viagem. E aí... Mas aprendeu pra caralho, uma vivência totalmente diferente de tatuagem. Não, e muito louco, eu era muito Contato novo com também. gente filho. diferente. Pô, com 15 anos já tá fazendo um rolê desse. E eu era muito novo, então, tipo assim, eu falei com a minha mãe e minha mãe falou, tá, só não vai faltar aula. Minha mãe, ela é professora, então ela sempre pegou muito Importante. firme com isso. Não faltem aula. Aí Se formem. a Ensino gente, médio é importante. a gente comprou as passagens de baú. E aí eu cheguei lá, perdi o contato com ele, aí fui, tipo, mó no desenrolo, assim, achei onde é que ele tinha ficado, lá no hotel. E aí, quando a gente chegou nesse hotel, tinha vários tatuadores aqui de Brasília, tá ligado? E aí, a gente foi meio que batendo de porta em porta, quando eu cheguei lá, que eu encontrei ele, né, pra ver em qual quarto eu poderia ficar. E aí, fui conhecendo vários nomes, tipo, o Gabriel Santos, o Newton, uma galera assim, o Everson. E aí, quando chegou no final, você falou, não, os moleques devem ter um espaço. E aí, quando abriu a porta, quem abriu foi o JP Tatu, lá da Carbono, no JK Shopping. E aí o Ítalo, eu lembro claramente, assim, de como foi, né? O Ítalo tava fazendo a barba. E aí eu fiquei junto com eles no hotel. E aí, lá que eu conheci eles, participamos do evento, não levamos nada, assim, mas foi muito doido. Eu lembro que eu vi, assim, um mundo enorme de tatuadores e vi tatuagens muito loucas. Então, já, tipo, minha mente já foi abrindo, né? Boto fé. Conheci alguns tatuadores de Brasília e pronto. Voltei desse E a contexto. galera do Carbono é muito firmeza, né, mano? Tem um trampo Não, os trampos do impecável, bicho Não, é bem a- impecável, trampo velho. muito bom. A galera lá, cara, e aí... assim, eles são talentosíssimos, assim, eu aprendi, basicamente, a maioria das coisas que eu aprendi foi com eles, sabe? Principalmente na forma de como lidar, de como se comportar, assim, tipo, com o cliente, sacou? É a parte profissional ali também. Nossa, demais, até do jeito de ser, porque eu sempre falei muito, mano, então eu sempre fui muito sem noção e tomei vários puxão de orelha, saca? Mas foi muito louco, então conheci eles, mas voltei pra Brasília, né, aquela coisa, cheguei na escola, uma tatu gigante, a galera em choque e tal, e aí eu comecei a, pô, tô Tu era o passando... descolado da sala, mano. Descolado do colégio. É, mais ou menos, eu tinha uma galera viajava, né, teve as fases. E aí... eu lembro que eu comecei a frequentar as lojas de tatu desses caras que eu vi lá na convenção, sacou? Tipo, tô passando, aí fulano de tal trabalha aqui. Aí eu trocava uma ideiazinha, foi indo. E assim, ensino médio, desse contexto eu já tava no ensino médio já, em 2017, foi o meu primeiro ano. E aí ficou por isso, né? Aí em 2018, começou de alguns professores a botar mó pilha pra tatuar, e alguns colegas, porque eu sempre fazia as partes artísticas dos trabalhos, aquela coisa de desenhava, tentava umas observações, sacou? Ficava muito, hoje eu vejo as paradas, eu acho tudo feio, Não, mas tipo faz assim, parte. na época assim, né, a galera via alguma coisa, então eu tive vários professores que botavam pilha, até então a minha brisa era fazer, tipo, veterinária, alguma coisa assim, já, tipo, ficou distante aquela parada da tatu, não conhecia ninguém. Até que um dia muito louco, eu tinha feito tipo umas observações de um carcará, de uma arpia e de um urubu-rei, tipo assim, pequenininho no caderno. Aí eu postei no Stories, aí os professores na aula da tarde botou mó pilha, assim, um professor lá, o Edmar. E aí eu, não, mas não sei o que, diploma, não sei o que, essa porra não serve pra nada. O professor, tipo, Esse botou professor mó dos meus, pilha, moleque. tá ligado? Esse professor dos meus. Aí o outro professor falou, não, mano, depois você vai virar um CLT e vai se fuder, não sei o Bota quê, fé. tá ligado? Tipo assim, vai, se tu gosta, vai. Aí aconteceu que nesse dia eu voltei pra casa andando, velho. E aí eu trombei e pensando nisso, né? Tipo assim, porque a galera comentando, eu falava, já tive essa oportunidade e tal. E aí a hora que eu tô voltando pra casa, eu encontrei o Júnior, que era um moleque lá da quadra lá, acho que era Júnior Cariri, o sobrenome dele. E aí ele falou, mano, muito doido aqueles desenhos lá, velho. Por que tu não vira tatuador? Deixa tu fazer em mim, não sei o quê. E aí eu pensei, Mas você sabe mano... que comigo foi muito, muito próximo disso, velho. Era um amigo de rolê, de brother de rua, de punk, de hardcore. E o bicho falou exatamente isso. Por que tu não vira tatuador? Tatua em mim.
E aí virou. E aí foi isso, porque aí eu já tava com aquilo na cabeça. Daí já chegou a galera botando pilha na escola e voltando pra casa, falei, mano, é pra ser, sacou? Tá um monte de sinal aí, eu já tenho essa história passada. Aí liguei no JP, mano. Tinha nem intimidade direito. Aí falei, mano, tô querendo aprender a tatuar e tal. Aí ele já deu maior força, sacou? Falou, não, cola aí e tal. A gente te ajuda, compra as paradas. E aí eu tava com medo de, tipo, não gostar, não me adaptar. Eu até meio que sem noção, assim, nenhuma, né? Na inocência, tipo, pedi pra ele se ele me emprestava alguma máquina parada, que ele tinha, alguma fonte velha. Aí ele falou, não, mano, compra a parada aí. Se tu quiser mesmo, tu compra a parada, vem aí. E aí foi. Comecei Aí a colar com os começou, né? moleques e... Então, isso daí foi em 2018. Eu tinha 16 anos, quando eu comecei a colar. Tava pra fazer 17. Ganhei de aniversário, tipo assim, minha mãe comprou umas coisinhas, meu pai umas coisinhas. E aí comecei a colar lá na loja e, cara, dos 16 basicamente até uns 22 anos, mais ou menos 21 anos, Que é a época da buraqueira. Foi só trampando. loja, só loja, só loja. Então era tipo assim, Que é o maior saía, aprendizado que saía tem, do né? colégio, ia pra loja, saía do colégio, ia pra loja. Tanto é que teve uma época, pouco antes da minha mãe se mudar, que ela falou pra mim, cara, eu tô parecendo um empregado aqui, porque você não fica em casa, você tá na escola, tá no estúdio, nunca fica em É casa. maravilhoso. É. Pro E- aprendizado de um tatuador jovem, moleque, tu começou de um jeito É, muito muito foda. bom, velho. Só- Diferente de muita gente aí. Diferente que de a muita gente conhece. que nem sim. considera essa possibilidade, mano. Só que o foda, velho, que era teimoso, né? É, sempre tem um probleminha. Porra, Vamos lá. mano. Vamos falar da teima. Cara, isso eu acho que é o problema da maioria dos aprendizes, sacou? Tipo assim, a pessoa fala e você quer teimar, É. sacou? E tu acha que tu tá certo. Tu tem 16 anos, meu chegado. Cala Mano. tua boca, Então- porra. Então é tipo assim, nisso daí você perde, sei lá, uns 2, 3 anos, assim, né? Que vai teimando, quebrando Isso a cabeça. sem aprender a fazer uma linha reta. Sim. É só de teimosia, velho. Só de Isso. bater o pé e mimo. Não, e no começo eu queria fazer só tradicional. E aí eles não têm base de tradicional, sacou? Tipo assim, eles vieram da linhagem do André, né? Então eles aprenderam com o André lá do Recut. Aham. E aí, tipo assim, não tinha muito essa linhagem, só que eu queria fazer só old, assim, na minha cabeça. E aí eu lembro, tipo, de várias conversas, entre elas, uma que o Ítalo falou, cara, bota uma coisa na sua cabeça. Quem faz de tudo, tatua sempre. É. Você, como é que você quer começar num estilo que é, querendo ou não, é nichado e já tem muita gente boa nesse estilo aqui em Brasília? Como é que você vai E hoje é crescer? a maior babaquice que tem, né? O cara é especialista no bagulho. É. Não, mano, tu não, E isso é tu uma não onda, aprendeu nem tá ser ligado? tatuador ainda. Tu não sabe fazer tatuagem. Tá se dizendo especialista. Não viu, né, com o Pelo tempo, amor de como Deus, ficou velho. a parada. E aí, beleza, eu fiquei naquela, resisti um tempo, mas aí ele foi me explicando isso, de fazer de tudo, né? Aí sobre fazer a importância de fazer as comerciais, os fine linezinho tava bem alta. E aí na loja tinha outros tatuadores, então isso era muito massa também, porque embora eu fosse aprendiz direto ali do Ítalo do JP, os outros tatuadores eu aprendia com eles também. Então eu comecei a colar mais com o Thiago Estrela, que é um mano que faz uns pontilhismo também, faz uns fine line lá. E aí fui Resumindo, tu pegou um pouquinho de tudo. Foi. Bebeu na fonte de todo mundo. de tudo, então eu peguei um Massa. pouquinho do fine, e aí isso É foi bom pra antes de 2020. rebuscar seu trampo, mano. Sim, foi antes de 2020. Eu ainda não tinha meio que pele artificial, então os treinos que eu ia fazer era tipo EVA, tá ligado? E aí eu fiz a primeira tatu quando eu fiz foi num vizinho. Só que eu tinha pouco tempo de colar no estúdio, assim, muito pouco tempo. Eu tava com a máquina e fiz. E aí eu já achei que tinha ficado, tipo, muito bom pra Nossa, primeira. é. Aí, Sempre Se essa- enganando, se enganando. Nossa, essa, mano. essa sensação, né? aí eu fiz umas. Eu voltei um pouco no tempo aí, porque eu esqueci de contar isso. Aí eu fiz, tipo assim, mais umas 2, 3 tatu, mano. Ficou uma merda. Tá ligado? E aí, só que eu teimei ainda. Esse que é o foda, porque a primeira que eu fiz eu mandei pro Natal. E aí, Natal, o que você acha que falta melhorar? Bicho, tudo. Foi logo um murro na cara, assim. Aí eu fiquei meio assim. Não, pô. Também. Teimei. Aí eu fiz umas 5 cagadas, mano. Depois eu fiquei com medo, tá ligado? Aí eu comecei a me cobrar muito. Aí fui estudando EVA, assim. Teve uma vez que eu fiz 10 vezes uma mandala no EVA, tá ligado? Boa. E aí. Isso de 2015 até 2020, você falou, né? Nesse tempo todo foi, nesses 5 anos,
Foi que você fez essas... Mas eu demorei um tempo pra começar a focar. Sim. Pra focar mesmo ali, ó, foi o que eu falei. Foi tipo assim, uns 3 anos Hoje, você me falou que eu hoje perdi. em dia tu se considera com 8 anos de tatu. Isso. Não são 11, são 8 anos. Sim. Porque esse primeiro foi justamente esse aprendizado. Isso. Isso é muito bom. E- Isso é muito bom pra Tipo, molecada aprender. Quando eu falo que, tipo assim, vão ser 8 anos de tatu, é a partir do momento que eu fiz a primeira. Sim. Que eu tô contando, sacou? Não. Fora a convivência foi a parte, né? Isso. Que eu falo assim, desde que eu fiz a primeira. Sim, eu tô ligado. 2020 eu tive um hiato, porque Todo deu o que mundo. deu, tava com maior medo e tal. E aí, a primeira loja que eu trabalhei chamava Ancorink, foi um brother body piece, o Gustavo, Se tem que ink no nome. me arrumou pra ficar lá, enfim. E eu aprendi algumas coisas, tinha um Rafael lá, foi a primeira sombra, a primeira tatu colorida que eu fiz. Foi com esse mano. Assim, que, então, tipo assim, eu era aprendiz dos moleques lá da Carbono, mas não necessariamente eu tatuava lá também, né? Então eu sempre tatuei meio que fora. Eu tatuei lá em 2021, quando eles foram pro shopping. E foi um período muito curto, 2020 a Era no meio da 2021. pandemia, abria, fechava. Aí eles fecharam a loja de baixo. E aí, cara, pra mim um choque assim foi quando eu voltei desse ato que eu, tipo, liguei uma chave. Eu tava parado em casa, comecei a me sentir muito mal de estar, tipo, moscando, assim. E aí eu comecei a procurar pele artificial pra fazer. E aí tinha saído uma receita, eu acho que era até um Shark Tattoo, mano, no YouTube lá. E eu fiz essa receita de maisena, mano. Mano, eu comecei a fazer, tipo, um monte. Aí eu fazia... Tu sentiu o bagulho dar uma evoluída? Tu sentiu diferença? Mano, vai se fuder, mano. Se eu tivesse feito isso daí a pandemia inteira, mano, eu tinha voltado, tipo, Aham. absurdamente melhor, tá ligado? E aí eu fiz. É treino, exercício, Eu né, fiz mano? uns 2 Coisa meses. que aprendiz não quer fazer. Eu fiz uns 2 Acha meses. que só precisa tatuar os amigos e pele de verdade. Mano, Sim. treina, exercita, porra. Eu fiz uns 2 meses antes de voltar a atender. E aí chamei uma colega da escola, assim, uma das que eu fiz os primeiros trampos lá, a Natália. E aí, velho, eu lembro que eu levei, tipo, umas 12 horas pra fazer um fine line bem simples, assim. Mas, tipo, foi melhor do que era antes da pandemia, tá ligado? Aham. Aí eu entendi que a parada, tipo, foi tipo um reforço Cara, positivo. Você viu uma evolução nítida ali, né? Aí eu comecei, aí eu ia tatuar, aí eu fazia 2, 3 vezes nessa pele artificial a mesma tatu antes de tatuar. E aí Foda, nisso que eu ia muito foda refazendo, eu isso. ia melhorando o desenho. E foi nisso, e aí até então era só basicamente fine line e uns old school, assim, saca? Uns tradicional Pinterest assim da vida que não tinha base alguma. Mas tu tinha consciência de que não se garantia em ser profissional. Não falava que era, tipo, tatuador profissional, tá ligado? Eu sabia que... Isso é muito importante. Eu tive uma parada do perfeccionismo, que uma vez o Ítalo até conversou comigo, que falou que era até doença, mano. Porque eu tremia... Quando a gente... Pra quem tatuou, sabe. Quem não tatua vai saber agora. Às vezes a gente estica a pele, vai traçar, e a linha dá umas micro tremidas, que quando a gente solta a pele, fica tudo ok, né? Mas naquela época, essa parada me deixava, tipo assim... Eu odiava a parada, sacou? Ah. E aí eu ficava me cobrando muito essas coisinhas. Aí eu passei isso, tipo... Eu fazia pele artificial e tinha medo de ir pra pele, porque ficava lindo na pele artificial, mas eu tinha medo por conta dessas coisas. Me travou um pouco no desenvolvimento, aí a galera até... Mas eu acho que isso tudo, todo mundo, todo tatuador. Claro. Eu acho que é aprendizado, eu acho que é ótimo. isso. Faz parte. Igual a gente sempre fala aqui, velho. Se tu. O dia que você fala assim, mano, esse tempo tá perfeito, tu tá fugindo. Porque. Sim. O Não, tatuador, se o tu acha que tatuador tá não vê um perfeito, problema- acontece alguma coisa na cicatrização, né? O tatuador que não vê um problema na sua tatu que você acabou de fazer, é um tatuador que tá errado. Sempre dá pra melhorar, sempre tem um degrau a subir. Sim, é isso. Sempre, sempre, sempre. Porque, tipo, a tatu ficou ruim. Não, Porque dá pra melhorar, exatamente. cara que, mano, tá. É bexiga de crescimento e evolução. Exatamente. Então, tipo assim, eu era, tá ligado? Eu sempre avisava, tipo assim, olha, essa vai ser o primeiro lobo que eu fiz. Eu lembro que eu avisei pra menina, tipo assim, cara, eu nunca fiz um lobo, mas daqui um mês vamos fazer? Eu vou dar meu melhor, eu vou estudar ele. E aí o que que rola? Antes eu nunca tinha feito realismo Honestidade boa. nem né? nada, era só linha. E eu, tipo assim, tinha uns lugares difíceis. Depois que eu tive esse ato, tudo mudou, assim, voltei muito mais responsável. Então era tipo assim, pescoço, costela, velho, não pego agora, é um lugar muito difícil. Então teve vários clientes que voltaram tempos depois por conta dessa honestidade. Sim. Mas tipo assim, eu lembro que o Ítalo me mandou um desenho assim, de como ele fazia textura de pelo, e umas paradas, e os sumes que ele usava.
E aí ele até falou, Gordinho, não manda isso aqui pra ninguém. Aí eu peguei e, tipo, não, beleza. E aí eu fui testar, velho. E aí foi a primeira vez que eu testei fazer um realismo de uma boca de um tigre. Aí os pelos não ficou tão ok assim, mas eu gostei da forma que eu fiz a gengiva, a língua. Eu demorei uma vida pra fazer, mas tipo assim, eu falei, nossa, ficou legal isso aqui. Aí eu comecei a fazer mais e comecei a ir estudando, tá ligado? E gravando no HD aqui, ó, exercitando. E não só na cabeça, como anotando também. Muito aprendiz, às vezes eu troco ideia, eu sempre falo, cara, anota. Sacou? Às vezes eu vou tatuar alguma pessoa que já tatuou, eu falo, Tem um mano, negócio que você pode rever depois. anota, eu gravava vídeo, sacou? Então no meu celular até hoje tem, tipo assim, diluição, como Olha eu o corte aí, ó. uso, tudo, tá ligado? Tudo bonitinho, tudo Esquematizado. anotado. Quase científico ali, né, mano? É, e eu tive problema com a metodologia também, de ser tipo, eu achava que, tipo, a agulha de 7 tem que ser tantos volts. A agulha de 12, tantos outros. Às vezes não é E eu, tão preciso assim. e eu demorei muito a entender que cada caso é um caso e a me libertar disso, mas era muito E metódico. aí que eu acho que o bom tatuador se difere nisso, que ele sabe adequar ao caso, ao que tá na hora. A pele vai ser diferente, a voltagem vai ser diferente, às vezes com a mesma agulha. Aquele trampo precisa de tal técnica. Sim. Mais agulha, menos agulha. Sim, Isso aí varia e é tipo, igual você falou, a prática te leva a você montar o seu próprio protocolo. sim. Igual eu falo pra aprendiz aqui no sul, tipo, quanto eu ponho de agulha? Não, velho. Você tem que sentir, velho. Como você gosta, o seu trampo, o que o trampo pede, porque às vezes, pô, pra fazer um olho, você não vai usar trisque, mano, tem que ser um bom, puxadão. E aí, então, tipo, você pega a regra, tá você ali, tipo, Isso é importantíssimo. Na hora que cair essa ficha, entender esse procedimento de que você adequa às vezes uma minúcia na mão, na voltagem, já muda totalmente o trampo, Sim. muda totalmente a sua aplicação. Sim. E é isso que é difícil de entender às vezes. Ter um caderninho com bagulho anotado, meu Deus, é quase científico, isso é muito bom. E é muito louco porque eu lembro que eu anotava tudo e sempre revisava. E até hoje, quando eu vou tatuar, eu tenho uma voz, tipo, de todo mundo que me deu... Quando eu chego num momento específico, eu lembro, tipo... O Isaac mais cedo falou uma parada da onda japonesa se abertinha embaixo. Mano, no dia que eu vou fazer uma onda, eu vou lembrar disso. Eu tenho certeza. Vai, tipo, tá a vozinha dele assim, ó. Mano, faz a voltinha ali, tá ligado? isso, tipo, é aquecimento, velho. E assim, uma parada boa que eu tava falando, teve contatos prévios muito cabuloso com tatuadores mais velhos, mais experientes. Tipo assim, Que mandavam bem. Que às vezes, né? E abriram as portas muito tranquilo, cara. Isso daí... muita sorte. Isso é raro. Porque o lance, tipo, você trocar essa ideia, eu falo a mesma coisa que tu, assim, trocar essa ideia, tipo, prestar atenção em como faz, o que tá falando, velho. Na hora que vai fazer, faz toda a diferença. Sim, e é muito louco. Então, pra mim, assim, foi uma outra coisa também que mudou muito a mente, foi começar a colar com a galera do tradicional também, que foi uma virada, assim. Tipo, assim, Como é que chegou no tradicional? Vamos lá. Seu trampo hoje em dia mistura ainda, né? Porque é claro Isso. é focado em tradicional, porque é o tradicional que dura. sim, mas é porque, tipo, comércio, né? Tatu hoje é um trabalho, você não pode negar trampo, mas, tipo assim, quando você falou que você veio pra lá, eu fui lá, olhar teu perfil, pá. Tipo, você ainda faz muito trampo pretinhas e pá. Eu até entendo que com certeza você deve gostar até mais do tradicional, mas, tipo assim, você faz bastante. Depende. Quanto foi essa... Aham. Desde que começou a falar, sempre curtiu o tradicional ali, mas... Isso. Eu sempre gostei muito, e aí tudo, assim, eu acho que é uma parte importante disso foi o Pedro Borges, que é um colega, eu acho que vocês conhecem, o Drepo, né, falecido, um colega nosso. Salve pro final do Drepo. Salve, Drepo Maravilhoso. eterno aí. Drepo eterno. Eu encontrei ele, eu já vi os grafites dele, e aí eu encontrei ele com a caixa de Ecoline, eu indo pra loja. E aí eu perguntei, vi umas aquarelas, comecei a puxar um assunto, e aí ele me falou vários nomes, Gerson Assis, Rafinha Lighthouse, e na época eu acho que foi quando... Que é a galera do tradicional clássico de Brasília. Isso, e aí, tipo assim, ele falou vários nomes, e aí eu tentei gravar alguns, peguei o contato dele e fui trocando informação, e eu não conhecia os nomes, aí eu ficava até meio envergonhado dele. Você não conhece fulano, ciclano? E aí eu, tipo assim, comecei a ir atrás dessa galera. E aí, tipo... comecei a seguir alguns, né? Mas ainda não tinha visitado nem nada. Aí a oportunidade foi graças ao Ítalo também, que queria fazer uma old school.
E aí ele virou pra mim e falou, Gordinho, quais são suas maiores referências no old school? Que você acha que são os caras mais brabos, assim? Aí na época eu mandei uma lista pra ele, e dentro dessa lista tava o Gerson Assis. E aí ele foi, na época ele ia, isso foi tipo 2021, ainda tinha um pouco daquele protocolo de máscara, propé, essas coisas. E aí ele foi, e aí ele ia até levar a esposa, eu pedi pra ir e tal, ele sabia o que eu queria, ele falou, não, vou ver com a Gabi, que é a esposa dele, e aí eu fui junto. E aí, mano, cheguei lá, enchi o gesto de pergunta, tá ligado? Fez o de frente com o Davi. Tipo isso, velho. Aí eu lembro que ele até brincou, falou que eu tinha... Não, a galera antiga pegou de frente com o Gabi, tá ligado? Aí... Caralho, é foda, né? Tô muito velho. Eu lembro que eu perguntei muito pro bicho, assim, e aí eu lembro que eles até brincaram, o Juan tava lá ainda e tal, né? Tipo, foi bem antes dele viajar, dele se mudar. E aí ele falou... Eu lembro que o Jesse falou bem assim... Caralho, Gordinho, tu tem o dom das palavras, né? Porque falava muito, mano. E aí, tipo assim... a gente trocou uma ideia depois, que eu fui tirar umas dúvidas online com ele, assim. Aí ele me deu uma ideia e me mostrou uma parada que, como os moleques me receberam muito de braço aberto, me mostrou uma parada que eu não conhecia, que é a questão de, tipo assim... Que a galera do tradicional é mais fechada. E é sobre como saber chegar também, você fortalecer o trampo do cara, porque ele falou. Demonstrar um respeito. Isso, então ele me ensinou um pouco disso, assim, né? Eu acho que ele percebeu que eu tinha um interesse. E ele falou, você parece ser um cara dedicado e tal, mas cuida com isso, com aquilo outro, senão os caras vão te tirar e tal. Mandou a real, sacou? E aí já me ajudou muito com essas questões, né? E foi tirando dúvida. Então ele falava as paradas pra mim, e aí eu ia fazer. E aí ele tinha falado tipo, mano, como é que deixa a linha mais firme, tipo, o bold mais bonitinho? Aí ele, mano, bico de pena. Aí eu fui atrás de comprar, o Drepo me ajudou com algumas coisas, fiz algumas linhas, mas vou ser sincero, cara, eu nunca pintei muito, saca? Então ficou, tipo, deu um hiperfocozinho, fiz alguns trampos, até que eu comecei a gostar um pouquinho, aí ficou pra lá, tá ligado? Mas aí, querendo ou não, fazia na pele artificial ainda algumas coisas, né? Antes de tatuar, ainda tinha essa brisa. E sabe da importância de pintar, né? Não, total, né? Tanto é que hoje eu tô meio que procurando pintar mais, assim, tipo, seja com lápis de cor e tal. Às vezes eu não gosto, me frustra muito mais pintar à mão do que, por exemplo, no digital. Então, eu já... falo isso, mas eu tô devagar pra caralho também. Não, mas desde quando a gente começou... Tem tempo pra pintar, não tem tempo pra marcar minhas sessões. O rolê da pintura é mais pessoal mesmo, tipo assim, é mesmo o rolê da pele, velho. Antes de tu... prática ali, pô, se eu pegar a pintura de aquarela, quando a gente começou, a primeira que eu fiz, um lixo comparado às outras, assim, tipo, parece a mesma pessoa. Sim. E às vezes você nota uma evolução muito mais rápida do que na tatu, você nota na pintura. E isso vai refletir na tua tatu. Sim. Criativo, questão de estética, caralho. Chega o teu caminho ali próprio. Porque, desenho, tatu e tu ali. Sim, e aí, assim, ele falou essas coisas, né, eu fui meio que seguindo. E aí, quando eu fazia um trabalho, eu levava lá também. No mesmo esquema que eu fazia com o Ítalo, com os moleques, de, tipo, fazia um trabalho, levava, o que você acha? Tipo assim, essa parte aqui eu não gostei tanto, né? Tu tava no meio ou, tipo, ainda no realismo, assim? Não, sempre fiz de tudo. Por isso que você perguntou, o que você gosta mais? Eu gosto de tatuar. Não, mas, tipo assim... Tipo... eu entendo, mas tipo assim, aqui, igual a gente faz tudo. Sim. Mas, tipo assim, o que você queria fazer mais, digamos assim. Não é nem isso, mas, tipo, de escrita ao tradicional. Bodysuit, mas, tipo assim, a minha e nossa preferência é tradicional japonês. Ponto. Ah, tá. Tipo, se chegar a 10 tradicional, eu vou fazer 10 e recusar todos. Sim. Eu quero fazer. Eu estudo isso, desenho isso, respira isso. Aham. Só que chegar um leão com bússola, velho, chega aqui, senta e faz. Entendi. Mas qual é a tua preferência? Quem faz isso tudo é o que todo tatuador deve fazer. Todo tatuador deveria fazer isso tudo, senão não é tatuador. Agora, a sua preferência, especialista não. Entendi, não. Eu também... Mas é a sua preferência, é diferente. Ultimamente, eu acho que eu tenho, tipo, umas fases assim, sacou? Então, meio que eu gosto de querer mexer em umas coisinhas de vários estilos diferentes, sacou? Da hora, então, eu fiz alguns, por exemplo, questão do preto e cinza, eu fiz alguns disponíveis pra soltar lá pra galera animar, porque eu quero melhorar nesse estilo também. E aí eu sinto a necessidade de tatuar um pouco de cada coisa. Mas no momento, eu tô gostando muito do tradicional, só que aquele tradicional que geralmente a galera do tradicional fala com mais cara de tatu, assim. De tipo, mais moderno. Vou dar exemplo, Cris Astrólogo, umas pegadas meio assim.
Sacou? Que Muita cor, degradê. isso, isso, não chega a ser um neotrad, mas é aquele Sim. tradicionalzão muito, né, sangue voando, as Tudo coisas filho meio... do grime, hein? Tudo filho do É, grime. isso, Quem grind. não conhece o grime, Quem não conhece, assiste aí, ó, vai se tatua aí, tá ligado? Tatuage, eu ouvi falar disso com o Juan, velho. Foi atrás disso. grime é o e- maior dinossauro monstro nesse estilo aí. Muito foda. Inclusive eu pude ver no Pacosa, né? Ele tem uma tatu do Grime. Sim. Muito louco, né? A cabecinha de... Bicho é pica. Tem, Muito velho. absurdo. E aí, enfim. E aí foi meio que nessa brisa, velho. Peguei muita visão com o Gerson. Aí do Gerson conheci o Gustavo Ludovico, os moleques. Sempre tive essa brisa de pedir feedback, mano. Tipo, mostrar. Mano, e uma coisa que eu aprendi com o Ítalo também. Que, velho, era tipo assim: se tu chegasse assim, o que você acha que tem que melhorar nisso? O bicho não te respondia, não, sacou? Ele falava assim, mano, seja específico. Então, isso trabalha o senso crítico na nossa cabeça. Então, eu começava a ver, tipo assim, o que eu não gostei. Mano, eu fiz isso aqui, mas eu achei estranho. O que você acha? Tá ligado? E aí o Gerson me explicou algumas coisas. E aí eu fiquei muito tempo estudando direto, muita referência direto do Gerson, assim, sacou? Assim como eu fiz com o Thiago Estrela, chegou um momento que eu lembro que a leitura do meu trabalho no Fine Line estava muito próxima do Thiago, assim, o jeito de fazer flow e tal. E o Gerson também, eu peguei, fiz uma tatu com ele, né? Eu fiz uma tatu no pé com ele, uma rosa. Então, tipo, eu ficava olhando sempre que ia desenhar. Peguei a visão que ele falou dos respiros, ele me falou uma parada que eu gosto de usar até hoje, que é padronizar todos os respiros, né? Então, Sim. Tipo, tipo, o lance que tu sempre falou no movimento, né? Tipo, é tudo pra frente. Sim. Aí eu vejo no Instagram, tem um movimento pra trás. Errou! isso é básico, né? Mas às vezes é a licença que o cara tirou pra poder fazer um negócio genial. E é tipo assim, o rolê é tipo. Eu até falo isso com o Miguel, tipo, a gente trabalha junto. O Miguel do Gama? Aham. Com nós, aí tipo, como a gente trabalha junto, acaba que você vai entrando numa ressonância junta também. Então você pega as coisas, tipo, sei lá, já vi trampo do Roritoma, assim, ele faz o movimento pra trás. Sim. O Mikiri inverte. Aí eu, mano, mas não, aí, mas tipo, caralho, é ele, a gente tem, como tá próximo, o tempo inteiro você acaba que pega, vai respingando, isso é, pô, Sim. pra caralho. Sim. É bom, né? É. Absorve as coisas ruins. Eu sempre tive isso. Então, assim, fora isso, eu tive muitas outras experiências de lojas que trabalhei e tudo, né? Então, eu sempre pensei nisso, que uma vez eu ouvi de um brother, barbeiro, tipo assim, ele contando uma experiência de um lugar que ele trabalhou, que ele falou assim, que a gente tem que pegar como é que você falou o nome aí? O exemplo, não só das coisas boas, como das ruins pra não fazer. Tá ligado? E aí eu... Tá, e me diz como é que Fico você nessa junta brisa. isso tudo e joga pra amanhã. Como é que você vê seu futuro? O que você vai fazer amanhã? Cara, planos assim, Você não tem sei. plano ou você deixa a vida te levar? Cara, isso é um dilema muito louco, É muito louco. porque o meu déficit de atenção é fudidamente forte, então, por mais que eu me programe, eu nunca consigo seguir o plano. Parece que eu tinha me programado pra hoje fazer uma parada, velho. Olha aqui, hoje eu tô aqui, tá ligado? Então, tipo assim, é meio louco, mas assim, se tudo der certo conforme eu programo, mano, quero ir pra Europa o quão antes, tatuar lá, conhecer as tatuas clássicas de lá. Tô bem nessa pegada Esse mais monte de tradicional contato que agora. você tem, mano, dá pra... Ah, mas é responsa, né, filho? Claro, Chegar lá. tem que chegar lá e tal. fazer direito, fazer bonito. Exatamente. Representar então, o Brasa. Então, assim, Você sabe que na Europa, o brasileiro é extremamente bem conceituado. Porque nós trabalhamos feito um filho da puta e tem um trampão. sim. E Acabou. véi, tem muita vontade mesmo, assim, de conhecer lá, assim, e tatuar lá, sacou? Fazer umas temporadas. Nesse meio tempo, chegou um momento em que eu tive uma loja, né, que eu tenho até hoje. E aí, teve um momento que eu dividi esse espaço com o Ângelo da Ceilândia, que é o Wang Tattoos, né? Ele tinha um Rastafarizão e tal. E aí ele é do preto e cinza e ele todo ano vai pra Suíça, tá ligado? Então eu achava muito louco isso, do bicho, tipo, ir pra Suíça lá, Muito tatuar doido. com casas, com os Isso é caras muito lá. bom pra trampar, mano. Vai muito pros Estados Unidos também, Boto conta fé. muita história. E ele me ajudou muito também a desbloquear as coisas, saca? Tipo, porque eu tinha muito medo dessa questão de arriscar coisas novas na tatu, por esse perfeccionismo, Aham. mesmo medo de fazer errado, tá ligado? E aí o Ângelo falava, vai sem medo, gordinho, sem medo, Se sem joga, medo. pai. Se exatamente. Tipo, Aí ele- isso eu aprendi com esse maluco aqui. Tipo, ele de se joga. joga, filho. filho. Tatu não é só, tipo, tatu.
É o rolê, É o rolê, o lifestyle. sim, Que você, joga, tipo, senão não vai virar nunca pra você. Tipo, a gente fala, o que tu faz da vida? Mano, eu sou tatuador. Ah, mas... E você bater no peito pra falar isso, carrega É, um monte é, de coisa. Porque, É tipo, eu mesmo sou formado, fez faculdade, conhece uma galera que estuda. Mano, mas faz o quê? Tatuador. Ponto final. Quando você entende, é uma chave que a gente vai virando ao longo da carreira, da vida, E assim. não tem, Quando, vira, não tem volta. mano, virou a chave, sou tatuador, acabou. É Moleque. muito louco, velho. E aí, tipo assim, tudo flui. Tanto o seu trampo, quanto as coisas, você consegue enxergar as coisas diferentes. E, Nossa, velho, foi muito troca doido. nada. A experiência do primeiro casting também foi muito louco. Tipo, eu lembro que eu fui pra São Paulo a primeira vez, foi pra acompanhar o Ítalo, os moleques não Tatuíque. E aí é muito massa também como a escolha da gente sobre o que fazer das coisas influencia muito, sacou? É tipo aquela brisa do efeito borboleta, né? O que você faz aqui, né, muda Vai virar um tsunami. lá no outro lugar, né? E aí, tipo assim, eu lembro que eu tinha conhecido o Jandosa aqui em Brasília, por acaso, assim. Salve, Diego. Salve, Jandosa. Eu conheci o Jandosa por aqui, pouco tempo antes de ir pra São Paulo, né? O Ítalo, os moleques sempre vão pra Tatuíque todo ano. E aí eu fui com eles pra lá, e aí eu dei um salve no Diego que tava lá na Tatuíque. E aí eu lembro que o rolê dos moleques, eles gostavam muito de, tipo assim, tatuar e ficar muito mais no hotel, ficar muito ali focado na tatu e não saía tanto. E como eu tava livre, eu fiquei querendo passear, tá ligado? Aí eu fui lá, conheci a loja do Diego, conheci alguns tatuadores que tatuavam lá, conheci o Feijão, que é o sócio dele, e a gente... Passou um tempo lá trampando, né, mano? Então, e aí essa foi a primeira vez que eu fui. Aí fui pra lá, desse rolê, aí no outro ano, quando eu fui... Não, aí nessa primeira vez que eu fui, eu trombei o Mauro Landim lá. E aí, isso, se eu não me engano, foi na primeira vez que eu fui mesmo, que eu trombei o Mauro Landim. E aí eu fiz uma tatu com ele no pé. Tô na dúvida, desculpa se foi a primeira ou a segunda. Mas teve uma vez que eu fui que eu trombei o Mauro e fiz uma tatu no pé com ele, assim, foi muito doido também. Conheci a loja dele. E aí... Na época Munducão, que hoje em dia não é mais, ele tá trampando com o Márcio Duarte, né? Isso, ele trabalhava na época em cima de um rolê que eu acho que era da Sabote, não sei, que tinha uns discos, assim, tinha tipo, rolavam umas festas lá. E aí conheci o Maurão, né, participei ali do evento. Teve uma edição da Tatuíque que eu fui pro Ítalo tatuar em mim, então a gente fez um orc gigante, assim, na coxa. Ah, então já E foi aí- recente, mais recente. Isso, deve ter, eu acho que foi... Sei lá, acho que foi a antepenúltima vez, isso. Bota fé. E aí, no outro ano foi o primeiro casting, que aí eu colei lá pra tatuar, passei na Tatuíque, assim, mas fiquei de casting. Fiquei uma semana lá na loja do Diego, lá, velho, foi muito massa. O Feijão ficou falando pra mim ficar mais tempo, eu fiquei com vontade. Mas tinha meu cachorrinho, meus bichos aqui pra cuidar, daí eu acabei voltando, assim, mas foi uma experiência muito doida. O Diego fez, tipo assim, umas coisas pra mim, assim, cara, que não é todo amigo que faz, assim, que foi uma parte muito importante, eu sou muito grato a isso, sacou? Que foi o quê? Ele, além de deixar eu usar a bancada dele, cara, ele viajou, me deixou com a chave da casa do mano, pra cuidar, tipo, da cachorrinha dele, sacou? E ainda deixou, tipo, a chave do carro, tá ligado? O Diego é louco. Mas, assim, foi uma parada muito Se vira que louca. quero ver se tu é adulto mesmo. Fora que jogou uns clientes na minha mão, assim, me ajudou muito na estadia. Então, tipo assim, foi uma parada que mudou minha concepção, saca? Então, porque quando eu comecei na tatu, eu romantizei muito. Aí depois eu fui quebrando a cara, mas deu aquela fezinha da união, assim, da quando da você começa a andar camaradagem, com tá a ligado? galera, tipo... Começa a andar não, que tu sempre andou com a galera de rocha, assim, mas, tipo, viver mesmo a parada. É É muito o lance de se doido, jogar, mano. filho. É muito doido. Muito E importante. tu tá com 8 anos que tu falou, né, de tatu, Isso. tipo, como é que tu se vê daqui pra frente, assim, tipo... Tu não se planeja tanto, Ah, mas, tá. tipo assim, como é que tu imagina o mercado pra frente? Tipo, o que você espera da tatu, assim, Cara, pra tu? eu acho que vai evoluir muita coisa, muito material. Acho que muita coisa vai voltar também, sacou? Eu acho que vai dar essas voltas, assim. Hoje, né, tudo tá esse monte de pen aí. Então eu meio que comecei na tatu e vi a pen surgir e tudo mais. Eu acho que vai ter uma galera que vai voltar nesse sentido. O mercado eu acho que vai dar uma evoluída, as tintas, talvez eu acho que ainda vai ter mais algumas coisas burocráticas.
tenho um pouco de medo também de como pode ser que isso se burocratize demais na nossa profissão, com talvez alguma regulamentação, alguma coisa que eu não sei se seria bom pra gente, Mais uma assim. mudança. E eu tenho medo um pouco nesse sentido. Espero que a galera que tá nisso por ser oportunista, tipo, saia fora, sacou? Já tá Eu vejo a saindo. galera mais antiga dizer que Mas tem já tá as, saindo, mano. os períodos, Tá sabe? saindo, velho. Tipo, quando eu comecei a Todo andar dia com tu os vê uma bichos mais novidade de velhos, alguém assim, com a falando galera para de mais tatuar. experiente, falou, velho, é um ciclo. Tipo, Entra, a galera que é de rocha vai ficar. Quem eu- não é, vai... eu não fico muito bolado com a galera nova, porque eu já fui novo, mas assim, eu fico bolado com o descompromisso de alguns tatuadores novos, sacou? E aí, me dá muito, tipo, não é aquela parada de concorrência, de que tá fudendo o financeiro do rolê, tá ligado? Igual eu vejo muita gente reclamando, tipo assim, Que só tá preocupado muita com o mão bolso de dele. obra, a grana tá Aham. barateou demais, não sei o que. Eu fico mais indignado porque eu fiz muita tatu barata no começo, assim, e o Ítalo sempre botou isso na minha cabeça também, de ser bom e barato por um bom tempo pra você começar a fazer uma clientela, tá ligado? E eu acho que isso foi importante pra mim. Mas o que eu acho é que a galera às vezes faz a parada barata e ruim. Tipo, não É porque Tem não tem um É como meio à interesse, toa, é, hoje em dia é à toa, tipo, não tem quem regule, não tem quem vá lá Tipo, elucidar a cabeça desse Tipo, eu já fui ruim também. Mas eu falo a questão da galera querer melhorar De novo, mesmo, eu falo, saca? Isso me irrita, tipo, a galera não querer melhorar em Sim. O nada. motivo desse podcast, o intuito desse podcast é justamente educar essa galera. É, Uhum. A gente poder melhorar, pô. Vamos crescer porque, pra frente. porque, tipo assim... Tanto tatuador quanto clientela, todo mundo, pô. todo mundo. Porque, tipo, igual tu falou, todo mundo foi ruim um dia. Sim. É. Que seja o cara mais antigo ou Para mais de novo. fazer merda, filha da puta. Só tenha consciência que, igual tu contou, tipo, porra, não vou fazer essa tatu porque eu não sei, velho. Uhum. Porque, porra, o que a gente pega de cobertura aí pra fazer de tatuagem, tipo assim, É. o cara. Cobertura da cobertura. Sacou? Então, tipo. Hoje mais cedo eu fiz a cobertura É. da cobertura 3 vezes. O cara fez uma, fez duas, e eu tô na quarta Quarta cobertura, pra cobertura, poder tá fechar ligado? tudo. Que porra é Pra essa? que Tem, isso? tem uma coisa que eu penso também sobre a tatu, que eu falo assim, a tatu é tipo o tênis, o chinelo. Eu acho que tá no momento em que, tipo assim, tá vendo muita gente, quando saiu o primeiro chinelo, assim, muita gente usando chinelo, Tá tênis. na moda. velho. E aí Vai todo mundo baixar. quer ter um chinelo. E aí vai ter um de todo jeito, tá ligado? Só que assim, chinelo é chinelo. Aí chegou um momento em que, tipo assim, hoje em dia a gente tem, tipo assim, um chinelo que custa tanto, que realmente é melhor que outro. A gente percebe que vale mais a pena pagar mais caro num chinelo ou num tênis. E aí a gente tem também aqueles tênis, tipo, muito carões, que é a galera que quer o luxo da parada. Eu acho que com a tatu vai ser mais ou menos essa brisa, sacou? Vai ter sempre o cara mais ruinzinho, o cara melhor, o cara bonzão. Não, mas é o. Mas lance o de- cliente Uma vai se Havaiana, ligar. uma Havaiana na Europa custa de 30 a 50 euros. Acabou. O que eu, E é- Faz as contas aí. a conclusão Funciona igual uma Crocs. Isso, a conclusão dessa analogia é basicamente que o quê? Eu acho que a galera vai perceber que tem qualidade de tatu. E aí escolhe se eu pago a É. ruim ou a boa. Porque eu acho que por enquanto, pra muita gente, tatu é igual tatu, sacou? o Isaac sempre fala, cada um tem a tatuagem que merece, velho. Eu Se falo isso tu também. você pesquisou e tal, foi atrás, você merece uma tatuagem boa. Agora Sim. quem foi pro barato merece a tatuagem barata. E eu acho que essa facilidade do digital também, essa parada tudo na hora, é meio foda porque a galera não tem mais paciência de fazer um orçamento. Eu coloquei todos os meus orçamentos presenciais agora, sacou? De fato, não é igual antes, que vinha tanta gente mandar mensagem, só que é filtrado, velho. A maioria das pessoas que vão na minha loja, que vem meu atendimento, elas fecham comigo, sacou? Se não fechar é por alguma questão de preço, sacou? Mas eu troco muita ideia com o cliente. E eu, sinceramente, não sou uma pessoa muito boa em vendas, sabe? E às vezes eu acho que pro cliente talvez pode parecer até que eu tô botando dificuldade, mas não é, porque eu quero explicar pra ele tudo que ele pode de esperar lá, dessa peça tatuagem, Tá certo, né? sacou? E aí é aquilo. Uma coisa que eu aprendi também é não perder a venda, fi. É. Se no final de tudo eu preciso me manter, não tem como eu falar assim, não, eu vou negar. Não, Se isso no aí- final de tudo, pai, a pessoa não quiser e quiser fazer aquilo, infelizmente eu vou ter que isso fazer, aí mano. É o que tá, é o Sacou? certo. Ponto Porque, Essa é a entendeu? Eu preciso me manter também como Isso tatuador. Isso se chama ser tatuador. Ser Isso, tatuador. Você isso, faz tatuagem, você não faz o Arte. que te deixa com o coração alegre É. no fim do dia. exatamente. Isso daí foi uma visão que, tipo, de não perder a venda, eu aprendi com o Ítalo também, mas pra eu absorver, pra eu entender, assim, pra chave girar, porque eu tinha entendido no espectro pequeno, sabe? Mas pra chave virar foi com o Mauro César que falou isso, velho. Falou, mano, olha o tanto de grana que você tá perdendo aí. E grana no sentido que ele fala, no sentido de você ser um tatuador novo e você ter que se estabelecer Uma no mercado. oportunidade, né? É, tá filho, ligado? oportunidade. E aí ele falou uma coisa que é verdade, que é o quê?
às vezes o trabalho que você faz que você não queria fazer assim porque você não acredita que vai funcionar tão bem, mas você tem que fazer para se manter, vai te trazer, às vezes esse próprio cliente volta e depois aceita uma ideia sua. Com certeza. Ou esse trabalho na rua vai te Bodysuit trazer do Rafael, clientes. pô. Tinha um monte de tatu religiosa, tá? Hoje em dia ele tem um bodysuit tiro fechado no preto e cinza. E Começou com, mano, tatuagem de Jesus Cristo no braço. é isso. E assim flui, né? A pessoa entende. E a galera olha na rua e às vezes vem, e essa galera que vem desse trabalho, derivado desse trabalho que você fez, vai querer um trabalho seu. Sim. Isso Então é chama muito doido. Educar. cliente. E é isso que nós Então, estamos tentando fazer, fazer aqui. aqui. Mano, Isso. Mano, Mas vamos essa caminhar já pro salve aí. final. Muito obrigado por ter Tá. vindo, na moral aí, Valeu, fortalecer. pai. Deixa o teu arroba aí, Valeu. pode mandar teu recado ali pra Galera, galera. o arroba é Davi Alves Tatus. E tem um perfil agora de tradicional, porque eu percebi que, como a galera hoje em dia procura, né, essa questão Claro. de algo especialista, quando a galera bate no meu perfil, o tradicional de longe grita mais do que um fine line. E aí a galera começa a achar que eu não faço fine line, já ouvi muito isso, então faço de tudo no perfil Davi Alves Tatus e no perfil davialves.trad. É só tradicional, vai ter uns trabalhos mais modernos, um pouco de Bota fé. tudo dentro do tradicional. Fechou. Foda, E é isso, mano. obrigado a todo Valeu mundo demais. aí pelo convite. Bom demais. Galera, segue Valeu. nós aí, todo Tamo mundo. junto. E até E a é isso, próxima. gente. Valeu. Valeu.